Paz do Senhor a todos, meu nome é Ismael Oliveira e neste momento daremos abertura à disciplina de hermenêutica bíblica, que é uma das principais disciplinas da teologia sistemática. Hermenêutica, que vem do verbo grego hermeneuem, que significa interpretar. Portanto, hermenêutica é a arte e a ciência da interpretação. É a arte porque é uma coisa bonita, é uma coisa bela, é uma coisa que encanta. É ciência porque envolve ferramentas adequadas ou ferramentas metodológicas para alcançarmos o texto bíblico ou a sua mensagem em seu original, ou próximo ao original, para descobrir como diz o texto, o que diz o texto, por que diz o texto, as circunstâncias, as motivações envolvidas na escrita do texto bíblico. Né? Então é importante nós sabermos esses elementos significativos que nos ajudam no processo da interpretação. Tá? Então, quando acessamos o texto bíblico, quais os elementos envolvidos neste procedimento hermenêutico? Isto é, quando abrimos a nossa Bíblia e acessamos o texto e o lemos, o que está envolvido? Quais elementos envolvidos neste processo de leitura ou de interpretação bíblica? O primeiro elemento que é importante levar em consideração é o leitor ou a leitora, aquele que lê o texto. Todos nós, cada qual a sua maneira, tem a sua bagagem cultural, vivencial, temos as nossas experiências de vida e assim por diante. Cada qual tem um desenvolvimento intelectual, cognitivo, afetivo, psicológico, emocional e assim por diante. Cada qual tem as suas inteligências, uns teóricos, outras inteligências práticas e assim por diante. Tem N tipos de inteligências e tudo isso interfere na leitura do texto bíblico, porque quando acessamos o texto bíblico, nós levamos para o texto aquilo que nós somos. Então é importante esse primeiro reconhecimento, porque nós temos as nossas ideologias, as nossas inclinações, as nossas tendências, os nossos interesses e assim por diante. Por que é importante reconhecer isso? Para ter o cuidado de, quando ler o texto, não cometer aquilo que denominamos de exegese, que é forçar o texto a dizer aquilo que não está dizendo, para concordar com as nossas convicções, com as nossas tendências e ideologias. É forçar o texto a dizer para defender uma proposta, uma teoria e assim por diante, que não tem nada a ver com a proposta da mensagem original ou próxima do original. Então, quando acessamos o texto, devemos levar isso em consideração. Segundo elemento que devemos levar em consideração é o gênero literário, ou seja, como diz. Aqui está o texto, mas como esse texto foi escrito? Qual o gênero literário? É metáfora? Ok? Tem gente que pensa que a parábola das 10 virgens, que o nome já diz parábolas, pensa que foi um fato ocorrido no tempo de Jesus. Uma coisa concreta, mas é uma parábola, é uma ilustração e assim por diante. Então é importante nós sabermos qual o tipo de linguagem empregada na Bíblia, se é literal, se é metafórica, se é tipológica, se é um dito, se é alegoria, assim por diante, para nós fazermos uma boa interpretação do texto bíblico, para não incorrer em interpretações absurdas, conforme nós vemos na atualidade, interpretações interpretações lamentáveis, né? E assim por diante. Terceiro elemento que é importante levar em consideração, a mensagem, o propósito do autor, ou seja, o que o autor diz, a mensagem propriamente dita, ou seja, o sentido da mensagem, mas em seu contexto e assim por diante. E também é importante levar em consideração o quarto elemento, que é o contexto mais amplo, cultural, econômico,
como que era a época, né? Quais eram os costumes da época. É importante nós termos acesso, principalmente através de bons comentários bíblicos, bons dicionários e assim por diante, nós acessamos ao contexto bíblico e também saber a situação vital, ou seja, por que diz, a que circunstâncias ou a que fato responde, quais as motivações por trás desta escrita do texto bíblico. Então são esses elementos que é importante nós levarmos em consideração no processo de hermenêutica bíblica para que nós façamos o bom uso da palavra de Deus e para que esta palavra torne-se cada vez mais rica e edificante. Com isso não queremos eliminar a atuação do Espírito Santo no procedimento hermenêutico, porque sem o Espírito Santo não é possível fazer uma boa exegese, uma boa hermenêutica bíblica, porque afinal de contas foi o Espírito Santo quem inspirou os autores a escrever os textos bíblicos, né? E este mesmo Espírito que iluminou os autores do texto bíblico é que nos ilumina para que entendamos a mensagem do Evangelho. Então, uma coisa não exclui a outra e assim por diante. Então, a proposta dessa disciplina não é invalidar a intervenção e ajuda divina na construção do texto bíblico, ok? Haja vista que é Deus quem ilumina o nosso entendimento para compreender os seus mistérios, conforme Efésios capítulo 1, versículos 17 e 18. Mas a proposta dessa disciplina é buscar sinalizar que os recursos exegéticos, essas ferramentas, são importantes na construção do sentido do texto bíblico, do significado do texto bíblico, ou seja, o que o texto quer dizer, né? E assim por diante, ok? Afinal, os autores bíblicos provavelmente, tendo conhecimento de algumas ferramentas em sua época, como ditos, elogias, alegorias, temos linguagens hipérboles, né? Metáforas, entre outros recursos, as utilizou esses autores com o objetivo de facilitar o anúncio e a compreensão do reino de Deus. Jesus, ele empregou em seus discursos muitas metáforas, utilizando-se das linguagens cotidianas, do mundo da roça, ali do mundo do campo, do mundo agrícola e assim por diante, né? Ou seja, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, cita a vinha, cita elementos agrícolas e assim por diante, porque era o mundo da época, para que as pessoas compreendessem a proposta do Evangelho e assim por diante, tá? Antes que eu me esqueça, eu utilizarei como principal referencial teórico dessa disciplina o meu livro que eu escrevi, foi lançado há pouco tempo, Hermenêutica Pentecostal, História, Escritura e Experiência do Espírito, que fala um pouco sobre esses procedimentos hermenêuticos e assim por diante, tá? E também a apostila da FAESP utilizaremos como referencial teórico e significativo para essas videoaulas, tá? Bom, voltemos ao assunto sobre hermenêutica bíblica, tá? Quando os textos eles passaram a ser lidos, em especial nas sinagogas, isto é, os textos que compõem o nosso Antigo Testamento, da Bíblia cristã, eles foram lidos em especial nas sinagogas, já que o templo era destinado especialmente para os sacrifícios. Tá? Então, os escribas, pois os leigos eles também liam, mas com pouca frequência, né? Então os escribas passaram a ler os textos bíblicos em hebraico, idioma sagrado do templo. Como o povo não compreendia o hebraico, houve a necessidade da tradução para o aramaico. O termo técnico para isso é Targum, tradução. Tá? Então, o texto bíblico ele foi traduzido em diversos idiomas. Ele foi o Antigo Testamento escrito em hebraico,
o Novo em grego, e esses dois textos do Antigo e do Novo Testamento foram traduzidos nos idiomas vernaculares. Ou seja, aqui no Brasil foi traduzido para o português por João Ferreira de Almeida. Tá? Então, o texto, para ser compreendido, houve a necessidade de uma tradução. Tá? Neste caso específico, para as sinagogas dos judeus, foi feito o Targum, do hebraico para o aramaico, para que compreendesse, para que o povo compreendesse a leitura do texto bíblico e assim por diante. Então, depois deste Targum, desta tradução e assim por diante, desta leitura do texto bíblico, era feito a explicação, o darash, né, em hebraico darash, a explicação do texto bíblico, e por último era feita a atualização, ou seja, o midrash, que é atualizar o texto bíblico. Portanto, o texto bíblico ele precisa ser traduzido, precisa ser explicado, ou seja, precisa fazer uma boa exegese do texto bíblico, precisa descobrir ou investigar ou acessar a mensagem próxima ao original, o que o autor quis dizer com aquela mensagem, para depois atualizar, aplicar para o contexto presente, ou seja, precisa fazer o midrash. Então, envolve o processo hermenêutico, envolve Targum, tradução, darash, que é a explicação, e o midrash, que é a atualização. Tá? Isso quem disse foi o autor Arens, também, que está aqui no meu livro sobre hermenêutica pentecostal. Então, corroborando, reforçando esse ponto de vista, né, José Severino Croato afirma que a leitura tem ao menos 3 dimensões, ou seja, ele fala em uma outra linguagem. Tá? A primeira dimensão da leitura do texto bíblico é a diacrônica, isto é, aquilo que está atrás do texto ou seu contexto histórico, ou seja, o aspecto cultural, econômico, social daquela época e assim por diante. Tá? Segundo, a leitura sincrônica, isto é, aquilo que está no texto. Então, nessa leitura sincrônica, o foco é o texto propriamente dito. O contexto é aquilo que está por trás do texto. E o texto é aquele que está à nossa frente, à frente do leitor ou da leitora. Este é o texto. Tá? E também tem, terceiro, a interpretação, que está na frente do texto. Isto é, a atualização da mensagem para o presente. Então, a gente precisa explicar o texto à luz do seu contexto e depois interpretar, isto é, aplicar a mensagem para o presente e assim por diante. Ok? Então, percebemos com isso que no processo de leitura, a hermenêutica e a exegese não são excludentes, mas estão interligados. Tá? Então, é isso que vamos ver nas linhas aí a seguir sobre esta convergência sobre hermenêutica e exegese. Uma coisa não elimina a outra, mas ambas são complementares. E isto nós veremos na próxima videoaula. Então, que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço e fica com Deus.